Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer a presença da imprensa, aqueles aqui nessa sala, aqueles que estão nos vendo à distância. Quero dizer que a Operação Mata Atlântica em Pé foi uma iniciativa que surgiu, uma ideia que surgiu no Ministério Público do Estado do Paraná, inicialmente, a partir de uma iniciativa em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. A partir dessa parceria bem sucedida, os Ministérios Públicos dos Estados brasileiros reunidos resolveram encampar essa ideia pelo sucesso da operação que se iniciou lá no estado do Paraná e replicar em 15 estados da federação de forma simultânea essa operação de fiscalização do bioma Mata Atlântica. Nós sabemos que o bioma Mata Atlântica é um dos mais degradados e ameaçados em território brasileiro. Apesar de protegido constitucionalmente, apesar de ter lei específica que traz restrições severas à supressão da vegetação, tanto em área urbana quanto em área rural, entretanto, pela característica do bioma, pelo seu comparecimento, sobretudo na região litorânea do Brasil, especialmente, mas não só, o que representa áreas de maior valorização econômica, tem sido então fruto de ataques, né? Tanto que, apenas para exemplificar, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos ainda remanescentes da vegetação do bioma Mata Atlântica que representam cerca de 7,5% da cobertura original, ou seja, uma situação muito dramática. Então o trabalho, nesse momento inicial, do Ministério Público foi buscar a parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, que fez a análise de desmatamento em tese ilegal a partir de análises de imagens de satélite. Isso tudo foi organizado em diversos anos. A partir do recebimento desses dados, aqui no Rio Grande do Sul, o papel do Ministério Público foi congregar e convidar as demais entidades aqui presentes, a quem eu quero agradecer muito enfaticamente: a Secretaria de Estado do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, a FEPAM, o IBAMA e também o Comando Ambiental da Brigada Militar, que deu um apoio inestimável a essa operação. O Ministério Público convidou os órgãos para uma primeira reunião. Alguns órgãos, inclusive, como é o caso do IBAMA, já possuía, inclusive, na sua rotina, ações planejadas de fiscalização de supressão ilegal no bioma Mata Atlântica, assim como a FEPAM mantém em sua rotina. Fizemos uma análise dessas imagens que foram compiladas inicialmente das supressões nos anos de 2016 e 2017. Quero ressaltar que já temos outros polígonos analisados de anos anteriores e que poderão vir a ser fiscalizados na sequência dessa operação, porque de fato essa foi uma primeira etapa da operação e o sucesso da operação, os números que serão mostrados aqui, só demonstram a necessidade de que o trabalho prossiga e prossiga em parceria com todos esses órgãos e entidades que fizeram parte. O trabalho de campo, efetivamente nesta semana, que foi a Semana Nacional em Defesa da Mata Atlântica, foi realizado pelas entidades parceiras. O papel do Ministério Público, a partir desse momento agora, será apurar a responsabilidade civil pelos danos ambientais constatados, buscar a restauração da vegetação degradada, eventual indenização pelos danos que não podem ser reparados e também
promover a persecução penal, as ações penais, os processos criminais que dizem respeito ao crime de supressão de vegetação não autorizada, com pena prevista de reclusão de 1 a 3 anos, sem prejuízo de outros tipos penais que podem se verificar. Portanto, essa operação consistiu primeiramente numa análise de imagens de satélite, depois a entrega dos arquivos aos órgãos parceiros, que analisaram e identificaram exatamente as poligonais a partir de coordenadas geográficas, a análise do CAR, do Cadastro Ambiental das Propriedades, e o trabalho de campo que foi feito nessa semana. Muito bem. Já no trabalho de campo, cada órgão do Poder Executivo realizou a sua ação administrativa, porque todo dano ambiental, como regra, importa responsabilidade em 3 esferas: a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. Os órgãos do Poder Executivo têm a incumbência de apurar a responsabilidade administrativa pelo dano, lavratura do auto de constatação, do auto de infração, a aplicação das penalidades correspondentes, embargo da atividade, aplicação da multa, cujos resultados serão aqui expostos. Os relatórios serão remetidos ao Ministério Público para então instauração, na sequência, de inquéritos civis e também requisição de inquéritos policiais para apurar então os danos civis através do inquérito civil e os crimes através dos inquéritos policiais. Eu quero então reiterar aqui agradecimento a todas as entidades parceiras. A SEMA, a FEPAM, iniciam a apresentação dos seus números, do produto do seu trabalho administrativo, e em seguida o IBAMA, e depois, ao final, eu já tenho aqui a consolidação de todos os números para apresentar a todos os senhores. Wagner e Ana, fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento a todos os presentes, aos colegas autoridades da mesa que cooperaram mutuamente para a realização desta operação. Parabenizo a todos pela ação bem sucedida e, em especial, ao Dr. Daniel Martini, ao CAOMA, ao Ministério Público, pela coordenação exemplar dessa operação, que foi bem planejada de forma criteriosa, com apoio de tecnologia, com o uso de tecnologias, como bem o Dr. Daniel se referiu, com base nas imagens de satélite, e que teve uma execução eficiente, com a devida efetividade e cooperação e sintonia entre as partes. Com relação à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nós assumimos um compromisso em 2015, assinamos uma carta para a nova história do bioma Mata Atlântica, que busca incentivar e promover ações de conservação e recuperação do bioma, buscando alcançar o desmatamento ilegal zero. Então, foi um compromisso assumido pelo Rio Grande do Sul, e nesse sentido nós temos buscado viabilizar uma série de ações que buscam de fato essa recuperação e conservação do bioma, seja pela aplicação de recursos em projetos que buscam a recuperação e restauração de áreas, apoio aos municípios para a implementação dos planos ambientais municipais da Mata Atlântica, que é um instrumento importante de planejamento e de conhecimento, né, e gestão dos seus territórios, seja pela implementação de unidades de conservação e capacitação do Poder Público Municipal, que tem delegação de competência para a gestão florestal. Então, a SEMA delega essa competência, que é estadual, para hoje cerca de 330 municípios, que têm estrutura qualificada, técnica e capacidade de atuar na gestão ambiental do bioma Mata Atlântica dentro do seu município. Este ano foram realizadas 6 capacitações em 6 regiões, com a previsão de mais 3 a serem realizadas até o final deste ano. E, claro, além disso, né, as ações mais efetivas de fiscalização, buscando combater esse desmatamento
ilegal. Com base nos dados fornecidos pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo INPE, esse relatório de monitoramento por meio de imagens de satélite, nós tivemos uma queda do desmatamento no bioma Mata Atlântica no Rio Grande do Sul entre o período de 2016 e 2017 de 18% em relação ao período anterior, né, de 2015 a 2016. Ainda assim, esta ação se mostrou muito significativa porque grandes áreas foram desmatadas e nós conseguimos verificar então qual a área que teve de fato um desmatamento ilegal. Nesse sentido, as equipes técnicas da SEMA e da FEPAM dispuseram de 9 técnicos que foram a campo em vistorias e puderam constatar 9 propriedades onde ocorreu supressão irregular e ilegal de vegetação remanescente do bioma Mata Atlântica. Isso ocorreu em 5 municípios, né, a nossa parte da operação, e resultou aí em 56 hectares. A constatação foram de 56 hectares desmatados de forma irregular. Isso ocasionou e irá gerar provavelmente um valor estimado de multa de 650 mil. Então, apenas para essa parte da operação que a SEMA e a FEPAM participaram. Acredito que seja esta a minha contribuição. Agradeço a todos e passo a palavra ao Wagner para a complementação com relação à FEPAM. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, primeiramente queria agradecer, né, em especial ao Dr. Martini, o CAU, o Ministério Público, né, pela organização dessa operação, né, e a todos os integrantes, por sua vez, dessa operação conjunta, né. Eu acho que isso nada mais prova do que é muito mais eficiente os órgãos que são competentes pela fiscalização ambiental no Rio Grande do Sul trabalharem em conjuntos, unindo suas forças de efetivo e de recursos, do que cada um ficar fazendo o seu trabalho de forma independente. Tá? Então o resultado está aí na tela. Eu acho que de forma unificada talvez não tivéssemos chegado a esses números. Então isso acho que prova que é o futuro. Talvez a gente cada vez trabalhar dessa forma mais integrada, tá, com todos os órgãos, tá, para a gente chegar no objetivo comum, que é a proteção do meio ambiente do estado do Rio Grande do Sul. Tá? A princípio, como a Ariana já falou muito bem aqui a questão dos números, enfim, que foram colocados aqui da parte dos municípios, valores de autos e tudo mais, né? Então, na verdade, eu só queria deixar isso bem ressaltado, né? A importância, então, desse trabalho em conjunto, e espero que realmente, como o doutor falou aqui, que a gente não pare aqui, seja o início, tá, de outros trabalhos, e também não só nessa parte de Mata Atlântica especificamente, em toda a questão para a gente garantir realmente um meio ambiente aí protegido, tá, para a sociedade gaúcha. Obrigado. Muito obrigado, Wagner, Liana. Passo a palavra agora ao IBAMA, Rodrigo Dutra da Silva, chefe da Divisão Técnico-Ambiental, para expor a atuação do órgão do Poder Executivo Federal, do IBAMA, na sua atuação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Então, nós participamos, né, dessa operação que foi nacional e aqui participando a nível estadual, parabenizando o Ministério Público, né, por essa iniciativa nacional, uma operação tão importante com um bioma tão devastado no Brasil, né, onde a maior parte da população do Brasil reside. Consequentemente, ele é o bioma que mais sofreu desde o descobrimento do Brasil. E falando nisso, a gente começa a lembrar dos remanescentes, né? Então, remanescentes, nós temos poucos remanescentes de Mata Atlântica no Rio Grande do Sul e espalhado em algumas regiões. Então, já desde o início, nós propusemos ao grupo aqui que o IBAMA poderia participar em outras regiões para nós darmos mais abrangência à operação, né? E prontamente foi aceito e tal, e nós atuamos na região de Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria,
em outros polígonos de outras regiões onde a SEMA e a FEPAM estavam, né? Então isso deu mais abrangência, mais dissuasão na nossa operação, que várias rádios, jornais locais e tal divulgaram a nossa operação a nível municipal, que isso também é muito importante para que aquele agricultor lá do interior saiba da importância de ter uma autorização para suprimir a parte da vegetação que é possível e de não suprimir ilegalmente, que são multas muito pesadas, né? A legislação prevê multas de até R$7.000 por hectare de vegetação da Mata Atlântica suprimida ilegalmente. Então é importante que até vocês também aqui presentes para fazerem essa divulgação, para que as pessoas não incorram nesses erros que acabam virando infração ambiental e crime ambiental. Nós fiscalizamos 14 polígonos nessa semana, né, escolhidos os maiores dessas regiões, 80 hectares de desmatamento total fiscalizado. Já temos as multas lavradas em 330 mil, alguma apreensão de lenha, motosserra, coisas que também aparecem no decorrer da fiscalização em campo, né? Então, assim, essa operação conjunta ela nos deu mais abrangência, consequentemente vai dar mais dissuasão entre os infratores e um resultado melhor, né? O que nós queremos aqui é a redução do desmatamento, não é a multa, não é o objetivo, não é a multa, né? Não é o embargo, que não existam as infrações para que não existam multa. Todas essas áreas foram embargadas, elas têm que ser recuperadas ambientalmente no mesmo local. Então isso é um outro problema lá com o agricultor, né? Ele investiu para desmatar um pedaço lá e vai perder o investimento, vai ter que pagar a multa e vai ter que recuperar ambientalmente essa área. Vamos comunicar todas as infrações como de praxe ao Ministério Público para que dê andamento, como o Dr. Martins já explicou. Mais ou menos é isso aí, em linhas gerais. Ok. Muito obrigado, então, à SEMA, à FEPAM, ao IBAMA, também ressaltando a presença na operação do Comando Ambiental da Brigada Militar. Como resultados consolidados, portanto, então nós temos que foram fiscalizadas áreas em 18 municípios, 25 locais, 25 polígonos foram fiscalizados, foram confirmados 136 hectares desmatados ilegalmente. Foram lavrados, então, nessa operação, 24 autos de infração, com um valor total previsto de multas de R$ 986.153, com a possibilidade de outras infrações ainda serem geradas a partir da análise dos documentos, enfim, da fiscalização que foi produzida, além, como dito aqui, da apreensão de uma quantidade significativa de 48 metros de lenha, motosserra, um caminhão, um veículo. Nós temos algumas imagens aqui, que eu vou pedir que sejam disponibilizadas, enquanto nós ficamos aqui à disposição para responder eventuais dúvidas, perguntas, para esclarecer aí com mais detalhamento a operação. Eu quero reiterar que a lavratura do auto de infração, que diz respeito à responsabilidade administrativa, é um primeiro e necessário passo, né, que se dá a partir da fiscalização de campo. A partir daí, o Ministério Público instaura inquérito civil com base nesses documentos, inicia uma investigação civil, possivelmente designa uma audiência e convoca o proprietário da área responsável pelo desmatamento para a firmatura de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, objetivando a recuperação da mata degradada, o replantio da área degradada, mais eventual indenização pelas parcelas irrecuperáveis do dano. E também será competência do Ministério Público solicitar à Delegacia de Polícia de cada município a instauração de inquérito policial para apuração do crime respectivo. Crime esse que tem pena prevista de reclusão, como eu disse, de 1 a 3 anos, e na hipótese de o implicado
nesse crime, nesse delito, se comprometer com a reparação do dano, com a firmatura de um termo de compromisso ambiental, de um termo de ajustamento de conduta, ou assumir realmente o compromisso de reparar o dano e efetivamente repará-lo, ele poderá receber alguns benefícios no campo criminal, como é o caso da suspensão condicional do processo, mediante condições, obviamente, dentre elas a obrigação efetiva de reparar os danos ambientais. São todas implicações ou consequências da constatação do desmatamento irregular. Eu quero dizer também que essa operação também teve por escopo, como a diretora do DEBIL refere, considerando que 330 municípios do Rio Grande do Sul têm convênio de delegação de competência com o Estado para licenciar algum tipo de supressão de vegetação, essa fiscalização também teve por escopo e tem por escopo averiguar se os municípios estão concedendo essas autorizações de forma adequada nos limites do que lhes foi delegado pelo Estado, ou se há uma extrapolação dessas autorizações dadas pelos municípios, caso em que os responsáveis, agentes públicos inclusive, poderão ser corresponsabilizados por eventuais infrações que decorram da concessão dessas autorizações, extrapolando os limites do que foi delegado pelo Estado do Rio Grande do Sul ou por concessões de autorizações ilegais. Eu quero agradecer a presença de todos e me coloco, assim como certamente os demais, aqui à disposição para responder eventuais perguntas. Eduardo, da Rádio Gaúcha. Eu queria só que, de repente, vocês explicassem, para que a gente possa incluir nas reportagens, assim, qual é a diferença de um desmatamento legal para um ilegal? Começamos por aí, depois eu acho que a gente pode avançar na pauta. Muito bem. A Lei da Mata Atlântica, sobretudo, além do Código Florestal também, estabelece quais são as possibilidades de o poder público autorizar a supressão. E faz diferença, por exemplo, naquela vegetação primária, aquela chamada mata virgem, conhecida por mata virgem, onde as restrições para supressão em área rural, por exemplo, de Mata Atlântica, vegetação primária, aquela mata intocada, a mata virgem, são muito mais restritas, né? Por exemplo, os casos de utilidade pública, interesse social. Em área urbana, por exemplo, não é possível a supressão de vegetação primária, também depende da data da consolidação daquele núcleo urbano para a constituição de parcelamento do solo urbano, para a abertura de novos loteamentos. Se for uma vegetação secundária, por exemplo, aquela vegetação que decorre de um processo sucessional, ou seja, já foi suprimida a vegetação originária, houve a supressão, mas ela está em fase de regeneração. A lei classifica em 3 fases, né? A vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, onde é possível a supressão em área rural, por exemplo, desde que com uma devida autorização. Depois a vegetação em estágio médio e em estágio avançado de regeneração, que sofrem restrições muito mais severas para a supressão. É uma equação que não é muito simples, tem várias datas e marcos previstos na lei. Por exemplo, a data da constituição da área urbana, da consolidação da área urbana. Dependendo de quando a cidade se formou, se antes ou se depois da aprovação da lei, as condições para supressão são diferentes. E é por isso que o licenciamento, a autorização para supressão da vegetação em área de Mata Atlântica é concentrada no Estado, podendo o Estado, entretanto, delegar algumas hipóteses de supressão para os municípios. Por exemplo, os municípios só têm autorização para autorizar o corte, a supressão de vegetação secundária em estágio inicial e médio até no máximo 2 hectares. Vegetação
primária ou vegetação secundária em estágio avançado de regeneração, os municípios não podem autorizar, não podem licenciar. E muitas vezes ocorre fraudes nesse processo de autorização de licenciamento. Seja por parte do proprietário, do técnico que ele contrata, que declara uma vegetação média, quando de fato, né, aquela vegetação que ele pretende suprimir ou que de fato suprime, é uma vegetação em estágio avançado de regeneração. Então, há muitas hipóteses de fraude por conta disso. Ou muitas vezes, né, os próprios agentes públicos que são encarregados da autorização no campo dos municípios, seja por uma deficiência de conhecimento ou uma deficiência de fiscalização, acabam até extrapolando as suas competências. Então, essa ação também tem esse viés preventivo e educativo com relação aos municípios.